Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Linha Aberta. Esta terça-feira vamos falar do acesso à terra em Moçambique. Este é um dos grandes dilemas que o país atravessa. No nosso país, apenas 5% das parcelas de terra estão registradas formalmente, ou seja, têm o direito de uso e aproveitamento de terra, o DUAT. Entretanto, quase toda a terra tem dono. A maior parte dos agricultores, por exemplo, trabalha em terras não registradas, embora os nativos sejam protegidos pela lei de terras. Por outro lado, a terra não é considerada um ativo para os bancos em Moçambique, por exemplo, não pode ser usada como hipoteca, nem pode ser vendida. E em alguns setores entendem que se isto acontecesse, poderia se dinamizar, por exemplo, a atividade agrícola. Para discutir este tema, além da contribuição que vamos ter dos telespectadores na segunda parte do nosso programa, tenho como convidados o engenheiro João Carilho, que é engenheiro ambiental e é também membro do Observatório do Meio Rural, e tenho do meu lado esquerdo o diretor nacional de Economia no Ministério da Agricultura. Portanto, é com estes dois convidados que vamos fazer o enquadramento, discutir as linhas de força, os desafios e as perspectivas em relação ao tema que já está aí no seu ecrã. Começo por si, senhor diretor nacional de Economia. A primeira pergunta, a pergunta de partida. Por que é que não é fácil em Moçambique, quer os agricultores, quer o cidadão comum, ter o direito de uso e aproveitamento de terra? Portanto, o título que lhe assegura um determinado espaço como seu. Quais são as grandes dificuldades? Bom, muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade de debatermos um tema tão importante para o nosso país, aqui publicamente. Eu não sei se concordaria consigo que há dificuldades, é difícil obter. Mas estes números, que apenas 5% das parcelas de terra estão registrados, quer dizer que 95% não estão. Sim, mas há que olhar para quem que ocupa esses 95% das parcelas de terra. São as famílias, é a minha mãe, é a minha avó, é a minha família, o pequeno produtor. E a preocupação principal desse pequeno produtor não é exatamente ter o DUAT, neste caso. Tanto mais que, sendo ocupação de boa-fé, sendo ocupação costumeira, já é protegida por lei. Portanto, para ele, para o pequeno produtor, enquanto explorar aquele meio hectare de terra, não é a principal preocupação dele ter o direito de uso e aproveitamento de terra. Esse é um lado do problema. O outro lado do problema é a capacidade das instituições, não é, a diversos níveis, de uma forma massiva, poder atribuir esse direito de uso e aproveitamento de terra a todas as entidades, a todas as pessoas, singulares e coletivas, que fazem o aproveitamento da terra. Portanto, são dois lados diferentes do mesmo problema. Exato. E qual é o papel do Ministério da Agricultura, no sentido, sobretudo, de sensibilizar as pessoas e os produtores sobre a necessidade de formalizar os seus espaços? Em primeiro lugar, a nossa responsabilidade é, acima de tudo, quando digo nossa, utilizaria o termo no sentido lato, nossa, Ministério da Agricultura, com todo um conjunto de parceiros com quem trabalhamos, sejam eles do setor privado, sejam eles das ONGs e por aí fora. A nossa responsabilidade é, cada vez mais, tornar este direito que as pessoas têm o mais formal possível. E as instituições, a diversos níveis, desde o nível central, nível provincial, nível distrital, têm estado a trabalhar e a situação tem estado a evoluir, principalmente. Mas há que olhar e essa necessidade vai crescendo, vai aumentando, quanto mais a pressão sobre a terra aumenta, nomeadamente a pressão para a domiciliação de investimentos, não é? Quanto mais essa pressão aumenta, aumenta também a necessidade de cada vez mais pessoas individuais, principalmente as pequenas famílias, pequenos produtores, terem acesso a esse instrumento chamado DUAT. Exatamente. Engenheiro João Carilho, engenheiro ambiental,
trabalhou no Ministério da Agricultura e agora está no Observatório de Meio Rural. Portanto, o Observatório observam as várias movimentações no meio rural. Queria ouvir de si, se tem o mesmo entendimento, quais são as grandes dificuldades em Moçambique para que a pessoa, sobretudo o pequeno agricultor, que não tem formação, não tem aquela estrutura capaz de formalizar a sua terra. Quais são as grandes dificuldades e como é que acha que isto pode ser ultrapassado? Eu concordo que, de facto, a falta de um documento não prejudica o direito à terra, porque é assim que está estabelecido na lei e que há uma proteção estabelecida na lei a esse respeito. Todavia, é conveniente, como estava a dizer o Dr. Matula, é conveniente que as pessoas formalizem esse pedido. Para mim, a principal dificuldade é uma dificuldade de decisão, porque isso implica tomar-se uma decisão de fazer o registro sistemático das terras. A decisão de parte de quem? Por parte de quem tem o dinheiro. Porque, de facto, o dinheiro depende, essa atividade depende do dinheiro. Nós fizemos alguns testes sobre isso. Há casos em que chega a 2.000 meticais para fazer um título. Mesmo que a pessoa não pague. Mesmo que o beneficiário não pague. Portanto, há técnicas que se podem desenvolver e que esses custos baixam imenso. Mas a primeira coisa é saber, as pessoas querem mesmo. Se há essa conveniência, creio que haveria uma decisão de se fazer isso. Da mesma maneira que se fez o recenseamento geral da população, da mesma maneira que se fez o censo eleitoral, pode-se também fazer o registro das terras em Moçambique. Eu não creio que seja uma grande dificuldade técnica. Exato. Assim. E, por outro lado, tem grande conveniência para as pessoas. Portanto, de facto, nós no Observatório e mesmo nas conversas que eu tenho tido com os meus colegas e amigos da profissão, é conveniente e seria muitíssimo importante nós fazermos um trabalho sério de cadastro do país. Esta necessidade já foi levantada na Política Nacional de Terras em 1995, sobre o registro sistemático. O facto é que ainda não foi feito. Portanto, hoje em dia, as instituições estão preparadas para resolver uma das formas de acesso à terra. Há 3 formas. Uma é por autorização, outra é por ocupação de boa-fé e outra é por ocupação com base nas normas costumeiras. Para os pedidos por autorização, existe alguma capacidade de pode ser feito. Mas para as outras 2, é difícil. E há lugares onde é difícil pedir a alguém para pagar 2.000 meticais por um documento. Não é assim? Quando a prioridade dele é outra. A prioridade dele é outra. Portanto, teria que ser um esforço concertado das instituições públicas, da sociedade civil, das próprias comunidades, para se conseguir fazer esse registro. Eu creio que é de grande importância. Disse no princípio que há algumas técnicas que podem ser usadas no sentido de se baixar o custo para se ter o direito de uso e aproveitamento terra. Técnicas são essas e como é que isso funciona? São técnicas uma das opções seria atribuir alguns poderes, digamos assim, aos comitês de gestão de recursos naturais, que já existem vários no país, já há mais de 1.200 comitês ao nível das comunidades de gestão de recursos naturais. E se eles tiverem alguma responsabilidade nisso, alivia bastante algumas capacidades das instituições públicas. Por outro lado, podemos utilizar a fotografia aérea, imagens de satélite, enfim, há técnicas para isso. Não é preciso tomar-se uma decisão de ver se isto é conveniente ou não, se é importante ou não, e se há recursos. Exato. Seriam, só para ter uma ideia, são 5 milhões destas explorações, e essas explorações podem chegar a ter 3
parcelas por exploração, portanto estamos a falar de 10 milhões de parcelas que seria necessário fazer. Há países que fizeram isso, não é uma coisa estranha, mas teríamos que ter o dinheiro para fazer isso. Muito bem, temos aqui o Diretor Nacional de Economia do Ministério da Agricultura. A questão que levanta o engenheiro Carrilho é que tem que haver alguma decisão, tem que haver decisão, sobretudo de parte de quem manda. E eu, no princípio, levantava a questão de que, em alguns casos, é difícil ter acesso ao Duarte. Levantou aqui esta ideia de que são cerca de 2.000 meticais para ter o Duarte e para determinados agricultores este não é o foco. Como é que o Ministério da Agricultura olha para esta questão, sobretudo esta ideia de ter que se tomar uma decisão no sentido de se ter um cadastro geral? Obrigado. Não, a decisão já está tomada. Inclusive, nós estamos em fase bastante avançada de estabelecimento do Cadastro Nacional de Terras. Portanto, esta ideia que partiu de 1995. De 95, mas a parte do Cadastro Nacional de Terras é muito mais recente. Okay. É de agora. Acho que começamos há um ano e meio. Já existe? Está a ser feito. Okay. Qual é o já horizonte existe. para se ter isso pronto? Provavelmente ao ritmo que iniciou-se o cadastramento, eu recordo-me de um número, só em 2014, este ano, foram cadastrados cerca de 10 mil, a título suplementar, é o primeiro ano, cerca de 10 mil parcelas. A este ritmo, acredito que num período de tempo de por aí 7, 8, 10 anos, a gente pode conseguir fazer o cadastramento. Agora, o engenheiro Carrilho levanta um problema sério, é que isto custa muito dinheiro. E esse muito dinheiro não é só aquele que seria o custo da pessoa que faz o processo, que entra no processo da aquisição de terra, é todo um conjunto de condições prévias que se criam. É carro para o técnico, é equipamento de diversa natureza que tem que ser adquirido para os técnicos irem para o campo fazer isto, é a quantidade de recursos humanos necessários. Portanto, eu queria, acima de tudo, sublinhar que é por isso que dizemos que não é necessariamente uma responsabilidade apenas do Estado, neste caso o Estado entendido como Ministério da Agricultura. Eu recordo-me, há pouco tempo, houve um trabalho bastante interessante feito por uma iniciativa, a Iniciativa de Terras Comunitárias, que fez um trabalho bastante considerável e que está a ser usado, inclusive, para desenvolver o Cadastro Nacional de Terras. Portanto, as coisas já estão a acontecer, é uma preocupação que todos nós temos, estabelecendo hierarquias, estabelecendo prioridades. Por exemplo, nós estamos a começar a fazer o cadastramento principalmente daquelas entidades que obtêm a terra via autorização, como o engenheiro Carrilho se referia. Esses são os primeiros que têm que ser por motivos óbvios. Eles já, inclusive, despenderam valores monetários e têm que ser cadastrados. E vamos avançando no processo de termos o registro do Cadastro Nacional de Terras. De tal maneira que nós possamos saber se alguém faz uma atribuição de terra num distrito, essa informação entra no sistema. A partir daqui de Maputo eu posso saber que terras é que foram atribuídas no Zumbo, a quem, de que dimensão e por aí fora. Exato. Uma das ideias colocadas pelo engenheiro Carrilho para se acelerar isto, e alguns países que fizeram, é atribuir o poder de concessão aos tais comitês de recursos naturais. Neste momento, segundo o engenheiro Carrilho, já existem 1.200 pessoas nisto. Isso é possível? Pode funcionar? Penso que sim. É uma possibilidade das várias que existem, não é? No conjunto de parceiros que temos que podem realizar este tipo de atividade, os comitês de gestão são claramente uma possibilidade. Exatamente. Engenheiro Carrilho. Se me permite, eu queria discordar um pouco do Dr. Matulo no seguinte, quer dizer, se nós fizermos 100 mil parcelas por ano, nós vamos levar 100 anos a fazer as 10 mil.
parcelas. Este é um problema. Portanto, eu penso que o que ele quer dizer é que isto foi um teste sobre tecnologias e metodologias, etc., que nós podemos acelerar bastante. Há países que fizeram 11 milhões de parcelas em 5 anos. Portanto, nós também podemos fazer isso. Não é assim? Nós não somos menos em termos de capacidades, população, etc. Por isso é que eu insisto, há necessidade de termos, como é que se diz, termos vontade e termos recursos para o fazer. Este problema, como diz o Dr. Matulo com razão, este é um processo caro para ser feito mesmo que as pessoas contribuam com alguma coisa. É um processo caro, rápido, pode ser feito rapidamente, mas dá trabalho. Só para ter as imagens de satélite de todo o país ou as fotografias aéreas, só isso é dinheiro. Exato. Mas, o diretor do Nacional de Economia, como é que essa questão do dinheiro se levanta se o governo moçambicano considera que a agricultura é uma área prioritária? Aliás, é a área que emprega mais gente em Moçambique, cerca de 80% da população, e tem um peso considerável ao nível do produto interno bruto. É uma questão de hierarquia de prioridades, não é? A agricultura é prioritária? Sim, é prioritária, mas dentro da agricultura há várias coisas. Eventualmente eu posso dizer que, por exemplo, é muito mais prioritário nós concentrarmos parte significativa destes recursos na produção de comida, para resolvermos, em primeiríssimo lugar, a questão da alimentação da nossa população. Se me perguntar entre produzir comida e termos o problema da fome resolvido e desviar esses recursos para fazer desenvolver o Cadastro Nacional de Terras, provavelmente a nossa prioridade seja primeiro investir esses recursos na produção de comida. Portanto, é uma questão da hierarquia das prioridades de cada momento. Desse ponto de vista, acredito que começou um processo. O engenheiro Carrilho já se referia ao facto de ter sido um teste. Esperamos que esse teste seja expandido, seja consolidado, mas também se lance mão das outras possibilidades que existem. Neste momento, começamos o processo de uma determinada forma, usando determinada tecnologia. Há que explorar outras tecnologias, já que avançar, mas também sem descurar as outras áreas prioritárias dentro da agricultura. Uma outra área que posso referir, por exemplo, a questão da irrigação. A questão da irrigação é um problema que nós temos que avançar bastante rapidamente nela. Está ligada à nossa capacidade de produzir comida. Portanto, é uma questão de hierarquia das prioridades dentro do sistema da agricultura. Exato. Engenheiro Carrilho, que efeitos é que tem o fato de 95% das parcelas não estarem registradas em Moçambique? Embora as pessoas que têm essas terras sejam assistidas pelos tais direitos primeiros à luz da lei de terras. Mas que efeito o fato de não terem um documento na mão que prova que os espaços pertencem é que pode ter na sua atividade? A experiência que nós temos é que haver esse documento dá-lhe mais proteção. Quer dizer, ele ter ou não ter o documento não é indiferente. Quando ele tem documento, tem mais possibilidade de se defender perante as instituições. Mas há outros aspectos importantes, que talvez seja ligado ao seu ponto sobre o ativo. Por exemplo, imagine que o Ministério da Agricultura quer distribuir sementes a todas as explorações que têm mais de 2 hectares. Se não há cadastro, você não sabe quais são. Onde é que vai colocar essas sementes? Imagine que o país decide que precisa de aplicar uma mecanização mais séria ou mais forte nas áreas que têm acima de 1000 hectares. Onde é que estão os cadastros que permitem saber onde são estes lugares? Portanto, o cadastro não é só uma conveniência para o agricultor, é também uma conveniência para o Estado. Inclusive, a maneira como começa o cadastro começa principalmente por necessidade do Estado e não das pessoas.
Não é? Portanto, por isso é que eu digo, é verdade que neste momento a terra, eu não poderia dizer que é o problema principal do setor agrícola, não me parece. Há muitas outras coisas, como sementes, como adubação, como mecanização, como irrigação, que são todos armazéns, estradas, etc., que são todos elementos que conduzem à produção de alimentos e a redução da pobreza nas zonas rurais. Mas eu estou convencido, e penso que a nossa organização também está convencida disso, é que quando existe essa informação, há melhores condições para organizar as outras coisas. Quer dizer, quando temos dados sobre o cadastro, temos melhores condições para organizar as outras coisas. E, como é que se diz? Também as pessoas beneficiam de um direito, de um documento de que não necessitam para ter o direito, mas que sempre é uma vantagem. Portanto, este é o argumento que eu tenho em relação à necessidade de escolhermos um momento do nosso país, do nosso setor, de vamos fazer registro sistemático de terras, de Rovuma a Maputo. Da mesma maneira que fizemos recenseamento da população, temos que fazer recenseamento das explorações agrícolas. Este é o... Muito bem. Senhor diretor, sem esse cadastro, sem essa informação muito útil, de acordo com a explanação do engenheiro João Carrilho, como é que o Ministério da Agricultura, neste momento, lida com os agricultores? O exemplo que deu, por exemplo, o Ministério da Agricultura decide fazer uma intervenção em Nampula. Sem este cadastro, sem essa informação detalhada, como é que atua no terreno? Bom, concordando com o que o engenheiro Carrilho diz, afinal nós podemos comparar o DUAT com o BI. Não é? É o bilhete de identidade daquela porção de terra, é a mesma coisa. Mas como sabe também, no caso do BI, até para as pessoas, temos problemas sérios. Temos muita gente, muito cidadão sem um BI que lhe identifica. E isso obviamente cria problemas na sua vida individual. O que se faz neste momento é que as entidades locais, para responder à sua proposição, no sentido de como é que a gente intervém, as diversas entidades locais, ao nível da base, até conhecem de quem é aquele pedaço de terra. Portanto, se eu chego num posto administrativo, numa localidade, numa aldeia, eu posso rapidamente obter pelo menos o número de pessoas que têm qual parcela de terra. A partir daí vai-se construindo o sistema, tem-se uma informação básica para funcionar. Agora, essa informação é suficiente? Não é. Não é porque tem que se trabalhar com estimativas, tem que se trabalhar com médias, tem que se trabalhar com insuficiência de informação. Desse ponto de vista, concordando com a colocação do engenheiro Carrilho, tendo os produtores, cada um deles com o seu DUAT, e há que pensar que o produtor não tem necessariamente uma única parcela de terra, pode ter várias parcelas de terra. E tendo essa informação, é extremamente útil para todo um processo de planificação mais consistente, de todo um processo de intervenção mais consistente, não só para o Ministério, mas para todas as entidades que intervêm no setor agrário. Eu imagino uma empresa que vende adubos, não é? Teria todo o interesse em saber que naquele sítio, não é, tem os produtores desta dimensão, com estas características, com estas qualidades, não é, para eu poder vender o produto. Portanto, claramente é uma informação que todos nós precisamos para fazer as diversas intervenções. Seja o Estado, seja o setor privado, sejam até as ONGs que atuam no terreno, precisam. Para além das próprias associações de produtores, que hoje em dia temos milhares de associações espalhadas pelo país, que acredito têm todo o interesse em ter informação de quais são as características em termos de
uso de terra dos seus membros. Portanto, é claramente uma informação de importância bastante grande para toda a economia agrária do país. Exato. Engenheiro Carrilho, vamos entrar numa das questões mais importantes na agricultura, que tem a ver com financiamento. E como estamos a falar do acesso à terra, como é que a terra, antes de falarmos da privatização, que é um debate também muito polêmico, como é que a terra, em algum momento, pode viabilizar o financiamento da agricultura? Olha, como bem sabe, há lugares onde a terra pode ser vendida, pode ser hipotecada, etc. Provavelmente isso em alguns lugares funciona. A experiência que nós temos aqui é que esse não é um principal interesse das instituições financeiras. Também a gente tem que sempre pensar, será que os bancos alguma vez pediram que a terra seja privatizada e seja hipotecável? Eu não sei. Não sei disso. Então, eu creio que esta questão do financiamento, há uma forma que está a ser agora discutida, que é para algumas coisas e que sejam coisas adicionais ao trabalho que você já fez, que é o mecanismo da cessão de exploração, que está em discussão. Eu gostaria até se me permite, de lembrar aqui que a partir de amanhã decorre o Fórum de Consulta sobre Terras, que é a 7ª sessão, que é um órgão amplo, que tem instituições públicas, instituições da sociedade civil, setor privado, etc., onde estes assuntos se discutem, não é verdade? Funciona como uma instituição, um fórum de recomendação de medidas ao governo. Espero que esta 7ª sessão traga novidades em relação a isso. Portanto, eu penso que esta é uma possibilidade, mas eu penso que a maior coisa que devemos fazer agora é investir na melhoria da produtividade da terra. É isso que vai dar valor. É isso que vai permitir que as pessoas possam realmente dispor de recursos financeiros para isso. É necessário fazer alguma coisa? Sim, eu penso que sim. Por exemplo, nós, nas zonas rurais, como eu já lhe disse uma vez, 48% da população tem menos de 15 anos de idade. Portanto, se você quiser aumentar as áreas, só consegue com mecanização. Não consegue de outra maneira. É precisa de mecanização. A pergunta logo a seguir vem: como é que este agricultor vai pagar os trabalhos da mecanização? Não é verdade? Portanto, são necessários instrumentos para fazer, instrumentos financeiros para fazer isso. Eu duvido de que o banco vai só olhar para o problema da terra. O banco vai olhar para se ele é capaz, se não é capaz, se o lugar é bom, se está a aplicar a tecnologia certa, etc. O trabalho do banco é dinheiro, não é terra. Portanto, se houver garantia de que ele vai receber de volta o seu dinheiro, ele vai financiar. Portanto, eu penso que este é para... Agora, se me permitisse um aspecto... É só não perder o seu fio de pensamento. Temos agora que ir a um breve intervalo. Voltamos já. Caro telespectador, contamos com a sua contribuição. Pode ligar, dar a sua opinião ou fazer perguntas aqui ao engenheiro João Carrilho e também ao representante do Ministério da Agricultura. Até já.